Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje continuamos o nosso especial de Natal com um bolo salgado para essa ocasião, totalmente decorado com motivos natalinos. Lembra aqueles bonecos de neve e árvore de Natal que fizemos ontem? Pois é, serão decoração do nosso bolo de hoje. Mas o mais importante, este bolo é um bolo salgado e que pode perfeitamente substituir a boa e tradicional torta fria, pois esse ano eu tenho notado que muitas pessoas querem sugestões e opções diferentes para a festa de Natal, para sair do tradicional da torta fria, peru, tender, arroz à grega. Então é para isso que esse especial de Natal está aqui, para trazer para você as receitas mais maravilhosas e diversificadas para este Natal. Então, que tal substituir aquela boa e velha torta fria por este bolo salgado de Natal? Fique aí e veja a receita, pois eu tenho certeza que você vai amar. E as quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudo que foi utilizado na receita nas proporções que foram utilizadas. Então, vamos começar preparando o nosso pão de ló salgado. Sim, isso é uma massa de pão de ló salgada, que fica perfeita para fazer estes bolos salgados para qualquer ocasião. Começamos colocando os ovos na batedeira e vamos bater por uns 5, 6 minutinhos mais ou menos, até que fique aquela mistura bem cremosa e fofa de ovos. Depois que já está assim bem cremoso, vamos acrescentar o açúcar e o sal e deixar bater mais um pouquinho, mais 1 ou 2 minutinhos, só para misturar bem direitinho o açúcar e o sal. Basta bater na velocidade mais alta da batedeira e está pronto. A nossa mistura base para o pão de ló já está aqui, perfeita. Agora vamos preparar o restante dos ingredientes. O pão de ló salgado é preparado basicamente do mesmo jeito do pão de ló doce. Então, nós temos que bater primeiramente o ovo até atingir essa mistura e depois, aos poucos, acrescentar o restante dos ingredientes, que nesse caso é a maisena, a farinha e o fermento. Eu vou misturar aqui no potinho a maisena, a farinha e o fermento, para quando acrescentar aos ovos batidos, acrescentar tudo junto e ter certeza que o fermento vai se misturar em toda a massa, pois se deixar para colocar separado, pode não dar muito certo e parte da massa não ficar com fermento. Aí o que acontece? O nosso pão de ló cresce desparelho. Não sei se vocês já viram ou já aconteceu com vocês, de crescer um lado da forma e o outro não. Isso é porque o fermento não ficou bem misturado à massa. Então, misturando o fermento junto com a farinha, não acontece esse erro. Vamos misturar bem misturadinho o fermento, a farinha e a maisena. E depois, aos poucos, acrescentar aos nossos ovos batidos. Essa mistura de farinha, maisena e fermento deve ser peneirada, então vamos começar peneirando aos poucos esses ingredientes. Não coloca tudo de uma vez só, tem que ser colocado bem aos poucos e bem suave, misturando com o fouet ou com uma espátula para evitar de perder o ar que nós conseguimos ao bater os ovos. O que vai deixar a leveza no pão de ló é o fato de ter batido os ovos, mas se você colocar a farinha toda de uma vez, ela vai pesar na massa, vai misturar de uma maneira errada e vai perder totalmente o ar que nós colocamos ao bater os ovos. Então, vai fazendo aos poucos, umas 3, 4 vezes para colocar a farinha, assim, e misturando devagar, para ter certeza que você não vai perder o airado da massa. E não tem pressa, um pão de ló tem que ser feito com carinho e com cuidado. Então mistura delicadamente e aos poucos, para ter certeza que a farinha misturou completamente aos ovos batidos, mas sem deixar aquele peso na massa. Então, está prontinho. A nossa massa de pão de ló já pode ser colocada na forma. Eu tenho aqui uma forma de fundo removível, mas se a sua não remover o fundo, não tem problema. Esse pão de ló não costuma grudar. Coloca um papelzinho manteiga no fundo da forma e unta ele com manteiga ou margarina também. E depois é só colocar a massa na forma e podemos levar para assar. Já vai deixando o forno pré-aquecido, pois o pão de ló deve ser levado ao forno pré-aquecido 180 graus por uns 30 a 35 minutinhos, dependendo do seu forno. Cuida bem para ele não queimar, pois o pão de ló tem que ficar assim, douradinho e fofinho. E está pronto. Você pode ver se ele está prontinho cravando um palitinho na massa. E se sair sequinho, é porque o seu pão de ló já está pronto e completamente assado.
que nem se faz para testar o bolo, perfeito e sequinho. Já podemos começar a preparar o restante da nossa receita. Enquanto o nosso pão de ló esfria, eu vou preparar o nosso chantilly salgado. Chamam de chantilly salgado, então vamos chamar assim. Mas nada mais é do que batatas cozidas misturada com maionese. Então eu vou colocar as batatas para cozinhar com casca, para que não fique muita umidade. Enquanto as nossas batatas cozinham, eu vou misturar os ingredientes do recheio. Eu tenho aqui o frango moído e refogado. Ele fica assim escurinho porque eu uso shoyu para temperar, mas você pode refogar o frango da maneira que preferir. Pode também fazer com frango cozido e desfiado. Eu prefiro o frango refogado, pois o tempero dá um gostinho ainda mais especial ao recheio, mas faça da maneira que preferir. O pão de ló já está frio e olha como ele fica bem fofinho, perfeito para fazer este bolo. Então agora eu vou preparar o recheio e vou misturar aqui no frango refogado uma lata daqueles mix de milho e ervilha. Eu acho que é o suficiente, pois uma lata inteira de milho e uma de ervilha fica muito grande. Vou juntar também queijo ralado, assim dá um gostinho todo especial ao nosso recheio. E vou colocar a maionese, parte dela, pois a outra parte eu vou utilizar para o nosso chantilly de batatas. Então mistura bem os ingredientes para ficar aquele recheio bem gostoso e coloca um pouquinho de maionese para dar cremosidade ao recheio. Nos ingredientes aqui embaixo tá certinho as quantidades utilizadas, mas de maionese é mais ou menos umas 200 gramas que se utiliza. É para ficar cremoso, depende da maionese e da marca que você for utilizar. Tem maioneses mais líquidas, tem maioneses mais consistentes. Então, vai testando aí, quando tiver bem cremoso o seu recheio, tá pronto. Vamos desenformar a massa e observe como ela desenforma com facilidade. Esse pão de ló fica bem consistente e não se quebra facilmente, então eu vou cortar ele ao meio para poder rechear o nosso bolo. Eu corto com uma faca, se você tiver aqueles fios de nylon que corta bolo ou aqueles cortadores com medida, também serve, mas como esse bolo é um bolo bem simples, cortando com a faca tá ótimo. Depois de cortar o pão de ló em 2 fatias, eu vou começar a montar e rechear o nosso bolo. Para isso, eu vou utilizar a forma aonde eu assei. Então, eu vou colocar novamente o aro removível no fundo, que já está embaixo do pão de ló, e vou fazer a montagem do nosso bolo. Vou colocar o recheio aos poucos, mas vai todo o recheio. É só para espalhar com mais facilidade que se coloca aos poucos. E vai espalhando até ficar bem retinho e bem recheadinho, pois afinal de contas é um bolo de Natal, então precisa ser bem recheado. Colocamos todo o recheio e espalhamos para ficar um bolo delicioso e bem recheado. Depois é só cobrir com a outra fatia de pão de ló e levar para a geladeira. E está prontinho, deixa gelar. Enquanto isso, vamos misturar a nossa batata já esmagada com a maionese. Eu esmaguei a batata bem esmagadinha, ela precisa ficar assim, nessas consistência bem lisinha. Então não dá para fazer com o garfo, pois quando esmagamos com o garfo sempre fica pedacinhos. Eu utilizei esse esmagador de batata, pois quando ele espreme, a batata sai pelos buraquinhos e já sai bem cremosa, bem macia. Se você não tiver, pode passar por uma peneira a batata esmagada, mas ela precisa ficar bem lisinha, pois se ficar pedaços de batata, vai ficar um acabamento feio. Colocamos aqui a maionese, mais ou menos umas 200 gramas também. Vamos colocar a maionese para que fique cremoso naquela textura de chantilly. Assim, vamos conseguir espalhar e confeitar bem o nosso bolo salgado. Uma parte desse chantilly de batata eu vou usar para fazer detalhes e confeitar. Então eu vou colocar nesses cilindros de confeitar. Pode ser também o saco de confeitar, sem problema nenhum. É que eu já acostumei e quando é coisas pequenas assim, que não precisa muita técnica para confeitar, eu gosto de utilizar esses cilindros, pois eles são menorzinhos e tem menos desperdício de recheio. Então vamos colocar aqui um pouquinho do recheio, que é como eu vou confeitar o nosso bolo. Eu tenho ali um bico pitanga para fazer aquele enfeitezinho básico no bolo, mas você pode usar o bico de sua preferência, pode ser no saco de confeitar, como você preferir. Então vamos deixar essa parte do chantilly de batata separadinho e vamos começar a confeitar e cobrir o nosso bolo. Nosso bolo já está bem gelado e firme, então agora eu vou tirar ele da forma e vou colocar
em um prato onde eu vou confeitar. É só desenformar, ele está bem consistente e não vai desmanchar. Desenforma, coloca no prato e vamos começar a espalhar o chantilly de batata. Igual como confeitamos um bolo normal, coloca um pouquinho no centro e vai espalhando para as bordas. Eu primeiramente espalho com a colher e depois aliso ele com a espátula. Se você preferir, pode fazer tudo com a espátula ou então com aquelas espátulas grandes de metal, enfim. Mas como esse chantilly de batata é um pouco mais consistente que o chantilly normal, eu prefiro espalhar ele no começo com a colher. Vamos espalhando por todo o bolo e pela lateral e depois com a espátula vamos alisar e terminar o nosso bolo. Esse bolo é bem simples de decorar. A nossa mistura de batatas com maionese, ela fica bem consistente, então espalha com muita facilidade. Basta cobrir todo o bolo com esse chantilly de batata e depois, com uma espátula, alisar para que fique aquele acabamento lisinho e perfeito. Super simples, igual quando fazemos um bolo com chantilly ou com qualquer outra cobertura. Alisa com a espátula para dar o acabamento. Esse bolo ele é feito com batatas, então pode não dar o acabamento tão lisinho e perfeito quanto o chantilly, mas vai ficar lindo. Afinal de contas, é um bolo salgado, feito para uma ocasião especial como o Natal, e que tem como principal ingrediente muito amor e carinho, então não tem como dar errado. Na lateral eu fiz esses frisos para ficar mais fácil da gente decorar, pois na lateral do bolo, às vezes o chantilly de batata não fica bem lisinho, principalmente porque eu estou sem a bailarina aqui, então complica um pouquinho mais. E para dar aquele charme especial, vamos fazer pequenos biquinhos pitanga com o saco de confeitar ou com essas pistolas de confeitar também, o que você preferir usar. Faz toda a volta do bolo dessa maneira, para dar aquele acabamento e finalização na lateral do bolo. Se você não tiver o bico pitanga, pode fazer essa finalização com o bico de sua preferência, da maneira como quiser, é só para dar uma finalização à decoração do bolo. Eu vou fazer também uns detalhezinhos no centro do bolo, para complementar a nossa decoração. Afinal de contas, esse bolo vai ser decorado com bonecos de neve e árvores de Natal, então não precisa colocar muita coisa em cima do bolo, só um pouquinho no centro e o resto vai ser decorado com os nossos bonecos e árvores de Natal. Então está pronto e já podemos começar a montar a nossa decoração. Eu costumo colocar apenas 2 bonecos de neve e 2 árvores de Natal, para não ficar muito carregado o bolo, mas você pode fazer da maneira que preferir, isso é apenas uma sugestão de decoração. Eu coloco assim, 2 bonecos de neve, um ao lado do outro e 2 árvores de Natal, uma na frente da outra, considerando como centro do bolo aquela parte que eu decorei com os biquinhos. E está pronto, é só isso e já temos um lindo bolo de Natal com uma decoração muito especial. Afinal de contas, este bolo decorado dessa maneira vai chamar muita atenção na sua ceia e vai agradar a todo mundo que ver. Então, aqui está, prontinho e decorado o nosso bolo de Natal especial. Agora vamos cortar para ver como ficou este delicioso bolo salgado por dentro. Esse bolo é muito fofinho e corta com muita facilidade. E está super bem recheado, pois eu coloquei bastante recheio. Então, você vai ver que é aquele bolo com a camada grossona de recheio. Perfeito sempre, pois assim as pessoas comem bastante recheio e ficam bem satisfeitas com o bolo. Olha que maravilha, um bolo assim bem recheado e extremamente fofinho, olha só. E aqui está o nosso bolo delicioso e muito bem recheado, prontinho para servir no Natal. Espero que tenham gostado, pois é uma excelente sugestão para substituir a torta fria. E não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante ter você aqui com a gente. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ensinar mais pessoas essas receitas maravilhosas. E fica por aí, pois eu tenho certeza que vai ter muito mais receitas de Natal que vai agradar você e a sua família. Ah, e lembrando sempre, esse bolo também pode ser feito por encomenda para vender. Então, se você quiser fazer para vender este bolo, basta fazer o cálculo como foi ensinado na aula de quanto cobrar. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e vejo você numa próxima aula.